Salve, salve a todos! Sejamos muito bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de MBA da Uniftec, Bioeconomia, Economia Circular e Logística Reversa. Então, cá eu, professor Fábio Capec, e na telinha vocês, nobres, ilustres, magnânimos alunos do MBA desta nobre instituição que é a Uniftec. Então vamos lá, pessoal, hoje dando prosseguimento ao nosso terceiro encontro, num total de meia dúzia. Então, sempre é bom a gente lembrar, é, se situar, né, antes de começar um novo encontro, do que a gente já tratou até então e o que nos aguarda daqui para frente. Então, de maneira geral, nossos 6 encontros estão divididos. A gente combinou isso no primeiro dia de aula, né? Ficaram divididos, então, que os 5 primeiros serão para a produção de competências, produção dos conteúdos que a gente tem que se apropriar. E aí, no sexto e último encontro, a gente vai trabalhar a troca de produção, tudo aquilo que vocês forem produzindo ao longo das aulas. Então, a cada aula, eu divido cada aula, né, numa primeira parte com o fomento das competências, a gente apresenta o que tem que ser apropriado por vocês, a gente discute, tira-se dúvidas, e aí, no segundo momento de cada aula, eu proponho para vocês problemas reais, da vida real, né, que tange os temas tratados naquela aula, e aí vocês têm esse tempo para responder. Então, cada aula. Então, é isso, né? Nós temos conteúdo, competências e problemas a serem apresentados, soluções para resolução. Então, no sexto e último encontro, a gente combinou de fazer uma grande troca. Lembrando que nesse sexto e último encontro, que vai ser na quinta da semana que vem, ele não será avaliativo, tá? Será com objetivo de troca para justamente a gente ganhar com a experiência de todos, né? E a atividade avaliativa, esta vai ficar marcada para 2 semanas depois, se eu não me engano, cai no dia 7 de novembro, deixa eu conferir aqui. Exatamente. Então, 2 semanas depois da última aula, a última aula então é semana que vem, na quinta, dia 23. 2 semanas exatamente, né, para frente, cairia no dia 6, que é uma quinta, mas aí eu deixo até sexta, dia 7, para poder aí ter essa semana redondinha, tá bom? Então, este é o nosso plano geral. No nosso desenvolvimento da disciplina, do que a gente já tratou até agora, nós já tivemos então 2 aulas, vou dar uma rápida recordada aqui. Lembrando que essas aulas todas ficam gravadas, né, gente? Todos os links com as gravações no formato do YouTube ficam lá disponíveis, no Moodle, imediatamente abaixo do link para a aula síncrona, né? Que é essa que a gente está aqui agora. Então, o que a gente viu na primeira aula? Na primeira aula, eu desenvolvi com vocês primeiro o conceito geral da disciplina. Então, vamos aqui dar uma relembrada. Então, bioeconomia, economia circular e logística reversa. Isso tudo contextualizando no pacote econômico, o que que significa? Que na bioeconomia a gente tem que conhecer e implementar tudo aquilo que de bio, né, vamos chamar assim, possa ser implementado. Então, bioinsumos, bioenergia, bioprocessos, gestão da cadeia de suprimentos, não é bio o nome que se usa, é green, né? Green Supply Chain Management. Então, tudo que for bio, que a gente possa, primeiramente, identificar e trazer para o nosso negócio, é o que tange, vamos dizer assim, a parte da bioeconomia. A parte da economia circular, os raciocínios eles são subsequentes em processo, né? Então, quando a gente fala de economia circular, o que que significa? Que é o que a gente hoje vai dar uma aprofundada. Significa esse termo circular, em síntese, é que o apelo vamos dizer, desse formato de negócios econômico, bioeconômico circular, ele tem uma diferença em relação ao chamado apelo linear. Qual é o apelo linear? Produtivo. É você, a empresa, as indústrias, enfim, produzirem o que quiserem e todos os seus produtos produzidos, vestuário, alimento, metal mecânico, químico, tecido, etc. Todos esses itens eles têm ali uma vida útil prevista e ao término dessa vida útil esse material ele vai virar resíduo, né? Vai ser um resíduo do produto. A gente já viu
na aula passada que resíduo tem momentos diferentes de sua origem, de sua produção. E isso é muito importante para fins de gestão, né, dos resíduos. Quais são os momentos? Então, não são só no momento em que um produto ele é comprado, ele é usado, é quando ele, entre aspas, se torna inservível para aquele consumidor. Não é só naquele momento que esse produto ele vira um resíduo. Na sua produção, ele já tem resíduos gerados, né? Então eu, por exemplo, eu sou uma fábrica. Eu quando compro as minhas matérias-primas para produzir o que quer que eu produza, se eu produzo móveis, por exemplo, então eu compro lá meus insumos, chapa de madeira, cola, lâmina, partes plásticas, parafusos, tudo aquilo que é necessário para montar móvel, puxadores e tal. Na hora que eu compro, na interface, a montante minha em direção ao meu fornecimento, quando eu compro isso e recebo, eu ali já estou começando a gerar resíduos. Que tipo de resíduos? Resíduos de embalagem, de movimentação, de recebimento daqueles insumos, né, daquela carga. Fora o processo em si de distribuição até mim, né, do fornecedor até mim, dos fornecedores até mim, que também já geram resíduos, resíduos é, de gases, resíduos no transporte, resíduos de toda a ordem. Então, beleza. Então, eu comprei, recebi, já está gerando resíduo. Aí, quando eu internalizo esses insumos, na minha movimentação interna, vamos dizer, raciocinando aqui já funcionando a minha linha de produção, qualquer que seja o formato dela, eu já também estou gerando resíduos, porque eu vou abrir as embalagens, eu vou tirar os contentores. O que são os contentores? São aquelas cintas que envolvem as embalagens, são fitas durex, mais grossas, mais finas, são plásticos, stretches, shrink, que são aqueles plásticos, né, tipo insulfilme que a gente tem em casa. O shrink é o termo redutível, tudo que é tipo de embalagem, de papelão, de plástico, de metal, embalagens primárias, embalagens secundárias. O que são isso? Pallet, por exemplo, quem usa pallet é uma embalagem secundária. Se for um pallet unitizado, então você tem todo um stretch em volta, né, que é o isso filme. Oi, Roberta, tudo bom? Boa noite. Então você tem todo esse material aí que na hora que eu vou usar para botar para alimentar minha linha de produção, já estou gerando resíduos também. Então, esse aí é o resíduo durante, em produção. Aí, quando eu termino a minha produção, vamos dizer, eu tenho todos esses resíduos gerados, esses resíduos de produção. Então, eu tenho os consagrados chamados resíduos pós-produção. Aí você tem a venda. Então, eu estou com o produto pronto, vou vender para o meu cliente. Aí você vai vender e também vai gerar resíduo. Porque essa lógica minha de vendedor para o cliente que compra é a mesma minha perante o meu fornecedor. Então, na interface, então raciocinem assim, gente. Nas interfaces sempre haverá resíduo, quer sejam interfaces entre stakeholders, entre atores, quer seja dentro da própria interface nossa de processos e operações da nossa produção. Então, repetindo, imaginem eu aqui como uma fábrica, a montante meu de mim em direção ao fornecimento, eu tenho diversos fornecedores, tenho intermediários, tenho prestadores de serviço, né? Externos à minha organização e internos, né? Eu posso ter terceiros que fazem, por exemplo, isso é muito comum a gente observar, segurança patrimonial, só para dar um exemplo. Então, a montante, eu tenho uma interface ou várias interfaces. Internamente, na minha produção, eu tenho todas as interfaces de processos. Então, imaginem, quem é que recebe? Tem lá uma equipe. Normalmente a equipe do almoxarifado, ou a equipe do armazém, da seção de suprimentos, os nomes são diversos. Esse pessoal, essa equipe, essa estrutura, né? Ela, quando encaminhar os materiais recebidos das compras para o que seria a linha de produção, aí a gente tem uma outra interface. Então, provavelmente, você vai ter uma geração de resíduo ali também. Você vai ter, lembrando, né, gente, resíduo não é só sólido. Resíduo pode ser líquido, pode ser gasoso, pode ser qualquer tipo de resíduo. O nome é esse. Então, internamente, você vai ter toda a produção de resíduos até o produto, vamos dizer, estar terminado, estar pronto para a venda.
E aí, quando vende, aquela lógica nossa em relação ao fornecimento, ela se replica, só que agora de nós para o nosso cliente. Então, nós passamos a ser o fornecedor. Quando esse consumidor ele recebe e consome, se ele for um consumidor final, porque também ele pode ser um intermediário, né? Ele pode estar comprando da gente para revender. Mas raciocinando aí como um consumo final, aí ele vai também gerar o resíduo que a gente chama de resíduo final. Isso tudo foi só para dizer como é que é o raciocínio linear econômico em termos de produção, sob o ponto de vista de interesse aqui da nossa disciplina, que é a economia circular, bioeconomia e logística reversa. Então, esse é o modelo tradicional. A economia circular, o que que ela propõe? Ela propõe que esses desperdícios eles sejam minimizados, sejam mitigados. Há alguns que ousam dizer zerados, né? Eu tenho dificuldade de enxergar zero resíduo, mas pelo menos mitigar sim, mitigar é reduzir, né? Então a economia circular, ela tem essa lógica geral. Isso é importante a gente entender, gente, porque assim, ó, a professora Carla sabe muito bem disso, né? Se o professor, eu aqui no caso, chegar para vocês e disser assim, ó, as ferramentas técnicas que tratam do assunto tal, no caso aqui hoje, economia circular, são essas. Aí eu venho. Aí beleza, vocês entendem ou não, ou tiram dúvidas e tal, mas no final a gente vai se entender. Qual é o risco que tem de eu não fazer um preâmbulo e explicar o conceito? E o conceito não é de acordo com um autor, enfim, é um conceito consensual, tá? No caso aqui, economia circular. Se eu não trabalhar isso com vocês, o que que acontece? A tecnologia, naturalmente, ela evolui as técnicas, ela evolui as ferramentas. Então, se eu falar para vocês assim, a técnica tal de economia circular é hoje o que bomba, então vamos aprender isso e vamos aplicar ao nosso negócio. Show de bola, vocês vão aprender, vocês são inteligentes. Só que aí a tecnologia vem, e naturalmente vai inovando essas ferramentas que eu ensinei para vocês e daqui a pouco ficou obsoleto e vocês não aprendem a raciocinar. Então eu preciso, antes de dizer qualquer coisa aplicável, obviamente eu falo, eu preciso que vocês entendam o conceito. Por quê? Porque amanhã invento uma outra tecnologia e o que hoje era uma ferramenta muito boa, amanhã ela já está obsoleta, né? Não é que ela não serve mais, ela está obsoleta. Eventualmente, existem alguns mercados que valorizam produtos não obsoletos, mas produtos vintages, né? Que eu não acho que vai ser bem o caso aqui na economia circular. Mas então, voltando. Economia circular, a ideia é a seguinte: é reduzir a produção de resíduos que a lógica da produção linear, que eu falei antes aqui, se vale, tá? Como que propõe isso? E aí a gente faz uma conexão com a nossa primeira aula. A proposta, a síntese, inclusive no material que eu disponibilizei para vocês, e hoje eu vou botar um material novo ali, na terceira aula, mas o conceito simples é o seguinte, que é você trabalhar menos a parte tangível da coisa e mais o serviço. Esse é o conceito de economia circular. Eu acho que a gente pode entender algo além, mas o que a gente lê aí nas literaturas é você reduzir o resíduo, obviamente, mas como? Valorizando mais, diminuindo mais a proposta de geração de resíduos. Então, assim, o exemplo mais comum de conhecer é o comodato. Então, eu, por exemplo, ao invés de eu vender impressoras, por exemplo, eu vou alugá-las. E aí eu vou prestar o serviço de manutenção para quem alugar essa impressora para mim. Como que fazendo isso? Então, agora vamos voltar e confrontar com o conceito, né, de economia circular. Como que fazendo isso eu estou reduzindo a geração de insumo? Porque, no fim das contas, a impressora, exemplo aqui que eu estou dando, vai ser usada igualmente, né? Mas aí a gente tem que falar já no terceiro irmão aqui da disciplina, que é a logística reversa. Então, esse modelo da economia circular, ele joga em conjunto com a logística reversa. A logística reversa é o braço operacional desse conceito todo de bioeconomia e economia circular. Então, bioeconomia é utilizar de insumos produtivos
bioecológicos, beleza, menor agressão à natureza. Se for uma coisa que afete diretamente a nossa saúde, também é uma interface mais saudável, ok. Economia circular é fazer o ciclo de vida de resíduos ser menor, a produção, né, de resíduos ser menor. Só que quem é que cuida dessa ainda existente, não zerada produção de resíduos? A logística reversa, tá? Então, um exemplo concreto que todos devem conhecer é esse tipo de coisa. Ao invés de se vender uma máquina que vai gerar resíduos, você a aluga. Ao alugar, ao vender a solução de maneira alugada, não transferindo a propriedade, mas sim o direito ao uso, como é que se ganha na redução de resíduos? Se, de novo, né, quem usar a impressora vai gastar cartucho igual, vai gastar folha igual, assim, o consumo em si, né, o uso do produto impressora, eu não vejo qual é a lógica que diminuiria eu comprando ou eu alugando. Onde é que diminui? Diminui à medida que eu, que sou responsável, eu que sou uma empresa responsável pelo aluguel da impressora, eu vou fazer todo esse circuito, é claro que isso aí já entra também no pacote de valor do negócio. Eu vou fazer todo o circuito perante os clientes de abastecimento dos toners, dos cartuchos, de, de troca, de reabastecimento, eventualmente até de papéis. Eu confesso que eu não sei se tem, mas papel é um ativo, eu não conheço, mas papel é um ativo extremamente valioso, em resíduo sólido, né? Bom, o que mais? Enfim, tudo aquilo que possa. Isso só olhando a parte de resíduo. Mas aí vamos voltar para a nossa primeira aula, não vamos esquecer que todo produto é uma soma de ativo e intangível, né? Ou, perdão, de tangível e intangível, ou seja, a parte material e a parte serviçal. Quando eu ofereço esse tipo de solução de aluguel, eu estou melhorando a vida de quem usa uma impressora. De que maneira? Poxa, se a impressora der pau, der algum tipo de problema, é só ligar, ou nem precisa ligar, se for uma coisa cronograma, né, organizado, já tem uma cronologia ali de reposição, de toner reserva. Então, é a lógica da Dell que eu falei para vocês, né, que ninguém fica na mão com o produto Dell. É um exemplo. Um outro exemplo, também todos devem conhecer, não sei se usam, mas sabem que existe. Ah, lavanderias, laundromates da vida, né? Tu usa, Carla? Não, prof, é que eu, além de ser professora, nós temos uma lavanderia industrial, né? Pronto. Nós temos aqui em Caxias, é. Show de Mas bola. atende empresas de, principalmente metal mecânica, né? E ouvindo você falar, tem um setor dentro das lavanderias industriais que fazem esses serviços de locação de uniformes. Também. Nós não, aqui na Belave a gente só faz a higienização do material. Ainda não nos arriscamos a fazer a locação, mas é um modelo que no nosso setor dá bastante confusão. É, porque Então daí tem dá, aquela história da separação, né? é, então, mas quando fala de lavanderia, sim, esse negócio eu entendo. Legal, show de bola. Então tu tem muito a contribuir com a gente. Moçada, isso aí, ó, falando em lavanderia, é que nem hotel, hotéis. Hotéis normalmente, quer dizer, não vou dizer normalmente, porque eu também não conheço todos os hotéis do Brasil, né? Mas muitos hotéis, eu conheço sim, que muitos hotéis fazem, não tem a sua estrutura, vamos dizer assim, de lavanderia. Eles terceirizam. Aí tem uma série de vantagens, né? Qual é a vantagem, obviamente, operacional? É não ter que ter o custo de instalação e de manutenção, de operação e a dor de cabeça dessa atividade, dessa operação que é fundamental, né? Numa atividade de hotelaria, que é a higienização ali de toalhas, roupa de cama, enfim, tudo aquilo que precisa ser higienizado, uniformes de funcionários também, etc. É claro que terceirizar, né? Aqui não é o foco da disciplina, mas não custa a gente falar, né? Terceirizar não é solução de todos os problemas. Eventualmente você acaba criando outros. O maior problema de qualquer terceirização é a coordenação dessa terceirização, né? Então, coordenar terceiros é uma dor de cabeça que antes, quando você não tinha terceiro, era o seu funcionário, é mais fácil ou menos difícil de se gerenciar.
Mas o ganho, a depender da escala e a depender do foco, né, Carla? Depende do que você quer vender como valor, como solução, do teu produto, a partir do teu produto. Então, por isso mesmo que eu também não estou aqui, gente, para, em hipótese alguma, dizer, ó, é assim que tem que fazer, é assado. Isso não existe. O que eu tenho que fazer, mostrar para vocês é as possibilidades que as ferramentas previstas para a disciplina podem oferecer para vocês. E aí, claro, cada qual, com a sua realidade, vai ter a capacidade de discernir, de tomar uma decisão melhor. Então, fazendo aqui esse resgate, então na primeira aula nós vimos o que que é um produto, como é que ele compõe. Um produto é tangível mais intangível, ou manufatura e serviço. Todo produto ele só tem utilidade se ele oferecer soluções para os stakeholders clientes, mas também temos que olhar os stakeholders fornecedores, porque não adianta a gente produzir algo ou prometer, né, produzir algo num altíssimo valor agregado se a gente não tem fornecimento que dê suporte. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui, Anderson, de ESG, de sustentabilidade ambiental e social, beleza, então uma forma de você agregar valor à tua produtividade é você agregar aos seus produtos essa certificação, vamos dizer, né? Essas certificações, tanto ambiental quanto social. Não há dúvidas que isso é uma boa. Qualquer tipo de certificação é uma boa você agregar ao teu produto. Por óbvio, tem certificações que são mais aderentes, né, ao teu negócio e outras nem tanto. Mas certificação não tem como ser algo ruim. Ok. O problema é que quando a gente chega para o mercado stakeholder, cliente, falando assim, compre comigo minhas soluções, porque elas são ambientalmente sustentáveis, né? Show de bola. Só que eu consigo produzir isso porque eu tenho recursos, eu tenho, enfim, recursos e consigo oferecer esse tipo de solução. Mas e o meu fornecedor? Será que ele me dá suporte em relação a isso? Porque o mundo é em cadeia. E aí é uma coisa que eu posso falar para vocês: o Brasil, para o mal e para o bem, tá? Para o mal e para o bem. A gente é muito pouco integrado a cadeias globais. Por óbvio, quando a gente fala de determinados setores automobilístico, por exemplo, a gente já é um pouco mais integrado. Mas na maioria, no agronegócio também, mas na maioria dos setores nossos, produtivos, de toda a ordem, a gente é muito pouco integrado às cadeias globais. Isso é ruim, porque a gente acaba tendo menor volume comercial que poderia ter, mas por outro lado, também é bom, porque a gente é não muito afetado, em função de qualquer volatilidade externa. Mas voltando, igual, a gente precisa não só olhar para a nossa capacidade de gerar valor e entregar, mas também para o stakeholder fornecedor. E sem falar também do stakeholder colaborador, né? Todo mundo lembra stakeholder, né? Parte interessada que gera e ou sofre impacto em função da nossa produção. Então, na primeira aula, a gente viu isso. Ainda vimos também que todo produto que é composto de tangível e intangível gera soluções, mas essa solução ela vai ter tamanho e valor conquanto seja sabida a sua utilização. Então não adianta também muito você produzir pérolas aos porcos, tá? Então a gente tem que ter a capacidade de perceber quanto o nosso consumidor é capaz de consumir, de saber usar, de perceber valor, né, daquilo que a gente produz. Porque senão ele vai acabar achando caro os nossos produtos porque ele não entende o valor. Diga, Carla. Exatamente isso. Não, não, prof, sem interromper, mas é Não, podem exatamente isso. falar, podem falar. Bem isso. Não, não. Então, perfeito. Eu vou me atrever aqui como dono de casa a falar de, por exemplo, lavanderia, tá? Como dono de casa que eu sou. Eu que lavo a roupa aqui de casa da galera. Há muitos anos atrás, eu vou falar uma marca aqui, mas, por favor, me perdoem se eu estiver falando uma marca bobagem, até me ajudem, né? Ah, professor, usa essa marca e tal, de amaciante. O dia que eu descobri Downy, eu não consegui mais usar outro amaciante. Só que aí, eu quando descobri Downy, eu era meio sozinho no mundo. Hoje eu tenho uma galera. Aí fica caro, né? O Downy é caro pra caramba. Quanto é que está no mercado? Um negócio, um galãozinho ali de 3 litros, que é a maior embalagem que eu conheço, pelo menos, tá 60 e pouquinhos reais.
Pois é, salgado, né? Mas mesmo assim, eu prefiro, como usuário, eu prefiro usar Downy, que custa isso, a comprar lá, não vou agora dizer marcas que eu vou depreciar, mas todas as outras que são às vezes metade do preço, ou um pouco menos, né, do que isso, 40, R$ 50, porque o rendimento, aí que tá, o rendimento é, não me é satisfatório. Quando eu falo assim, eu sinceramente estou falando só em relação à maciez e o cheiro, perfume. Em relação, eu tenho uma filha pequena, neném. Então, filho neném tem que ter aquele todo tinha, né? Quando recém-nascido, agora já está meio grandinho. Mas quando é recém-nascido tem que ter todos aqueles produtos, como é que é o nome? Hipoalergênicos e tal, tal, tal. Então é muito mais caro também. Mas eu entendia o valor que isso daí tinha. Aí eu até brincava com a minha mãe mora comigo, e dizia: Pois é, né? Na minha época, quando eu era moleque, era tudo na base do sabão de coco. Tudo ficava ali, era isso, tá tudo bem. Mas é uma questão de percepção de valor. Então, fechando aqui a primeira aula. Produto é composto de tangível e intangível. Produtos geram soluções, mas soluções precisam ser sabidas usar. Ou seja, tem que a gente se preocupar quanto à assimetria de percepção de valor, não só gerar valor, agregar valor, melhorar na tecnologia, na parte tangível, melhorar na parte do serviço, atendimento, entrega, forma de pagamento, etc, etc. A gente tem que fazer o cliente também perceber esse valor. E aí a gente começa a entrar na área do assunto da disciplina, que foi na segunda aula que a gente tratou dos três temas de maneira superficial, e hoje a gente vai começar a aprofundar um por um, tá? Então, fechando aqui de novo o raciocínio por completo, bioeconomia, economia circular e logística reversa é uma sequência de raciocínios que se propõe, eu não vou dizer se contrapõe, tá? Porque não é 100% contraponto, mas se coloca de uma maneira diferente em termos de agregação de valor da lógica linear, chamada pela literatura de lógica produtiva linear, que significa o que essa lógica linear, né? Produzir sem se preocupar com a geração de resíduos. Esse é o grande lance. A lógica, então, da bioeconomia, da economia circular e da logística reversa é ter um foco na gestão dos resíduos. Como assim esse foco? Então, hoje a gente vai trabalhar na economia circular dois aspectos que depois eu vou mostrar para vocês, mas agora eu já vou compartilhar slides aqui. Até aqui, ok, gente? Algum questionamento, alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar slide aqui com vocês. Hoje eu prometi que ia dar mais tempo para vocês trabalharem, então eu não posso ficar demorando muito aqui no conteúdo. Vocês estão enxergando aí esse slide cujo título é Parte 2, a estrutura integrada. Estão vendo isso? Tá. Então vamos adiante. Então hoje nós vamos começar a ver então isso. Sinergia, impacto sistêmico de quê? Da bioeconomia, da economia circular, logística reversa, tá? Então o texto embaixo ali fala exatamente aquilo que eu já estava introduzindo. Não são conceitos isolados, mas sim componentes de um único e poderoso modelo de desenvolvimento. Tá? Então vamos adiante. Não vou ficar lendo todos os slides para vocês. Bom, aqui é aquilo que a gente já conversou também, né? Então, a bioeconomia circular é o uso de bios com a circularidade, que é a questão da redução de resíduos, tá? Então aqui os textos todos eu deixo para vocês lerem depois, mas a síntese é essa. Aí a logística reversa, como também eu já fiz essa síntese, né? É o braço operacional que recolhe, enfim, que dá o devido destino, né, para os resíduos. E essa logística reversa ela pode ser tanto ou, perdão, interorganizacional, né? Então, gerou um resíduo lá no fornecedor, você vai lá e coleta. Gerou um resíduo no cliente, você vai lá e coleta. Mas pode ser também intra-organizacional, que é o nosso caso doméstico, né? Então, na casa da gente, eu espero que todo mundo aqui separe seu resíduo de orgânico para reciclável, pelo menos. Lembrando que dentro do reciclável você tem dezenas de categorias ali, mas pelo menos separando o que é reciclável e do que é orgânico, que também é reciclável, né? Só para lembrar, né? Mas aí é um tratamento diferente, já ajuda bastante.
Então, a logística reversa é o braço operacional disso. Também não vou ler aqui porque a gente já conversou sobre isso. Agora sim, agora eu quero ler aqui com vocês porque é o que a gente vai trabalhar mais aprofundado. Então, da teoria prática, modelos como simbiose industrial. Primeiramente, meus queridos, eu sempre acho muito importante entendermos o significado dos termos que a gente usa, dos contextos. O que é simbiose, hein? Aula de biologia agora. Vai, simbiose. É uma relação harmônica entre dois seres vivos, onde os dois saem ganhando na brincadeira ali. É um, Algas e fungos formando líquens, acho que é esse o exemplo. isso, mas é um pouco mais que isso, viu, Carla? Simbiose é sem um, o outro não vive. É uma coisa mais forte, tá certo o que você falou, só que é um pouco mais forte. Então, quando a gente diz que existe uma simbiose, eu até vou me arriscar aqui, eu não sou professor de letras, mas eu vou me arriscar a dizer que eu acho que o correto seria não ser M de mola, e sim N de novembro, porque o sim é do latim. Vocês já ouviram a expressão sine qua non? É sim, é sem, tá? Então, simbiose é sem vida. Então, tem que ter os dois juntos para poder conectar. Posso estar falando aqui uma coisa errada da língua portuguesa, mas eu acho que é por aí. Mas o conceito mesmo é esse, tá? Então, simbiose é dependência mútua para a sobrevivência. Não é só uma colaboração, não. É uma dependência. Muito bem. É claro que isso é uma metáfora, tá, gente? Para a gente usar aqui na indústria, né? Então, quando a gente diz aqui simbiose industrial, então veja, é uma manifestação mais avançada e práticas da bioeconomia circular. Então, neste modelo, empresas geograficamente próximas formam um ecossistema colaborativo, e aí vai ao encontro, Carla, do que você falou muito corretamente, no qual o resíduo, então o foco nosso aqui, resíduo, né, ou subproduto de uma organização, se torna matéria-prima para outra. Esta rede de trocas de materiais, energia e água imita a eficiência de um ecossistema natural onde não existe o conceito de lixo. Então, lixo é algo assim, não serve para nada. Então, resíduo para um é utilidade, é insumo para o outro. Claro que aqui, né, vamos já falar a vida real, né, a vida como ela é. Isso não é uma coisa que, como diz o Titãs, o acaso vai nos proteger, né? Tem que haver um planejamento. Você tem que planejar, você não. Você pode até ter acasos, né? Ah, olha que coincidência, tem aqui um estabelecimento comercial próximo do meu, cujo resíduo dele serve para mim, ou vice-versa. O resíduo nosso serve para um estabelecimento comercial que é próximo do meu. Olha que coincidência boa. Isso pode acontecer? Pode, mas não é o mais provável, né? A gente tem que se organizar, como toda simbiose, como toda convivência, colaboração ela é planejada e depois gerenciada, né? Não é uma coisa também que só porque que planejou vai acontecer tudo certo. Mas tudo bem. Seguindo, este modelo altera fundamentalmente as relações de negócio. Então, uma fábrica vizinha deixa de ser apenas uma concorrente. Então, isso aqui está meio que repetindo, eu não vou ler. Aí tem ali exemplos no Brasil, o que que ocorre. E por último, lá, gente, preste atenção no termo que tem na segunda linha, chamada o termo coopetição. Eu até vou parar aqui e vou pedir para vocês anotarem esse termo aí como uma ênfase, coopetição, tá? Não é competição, não, é coopetição. Deixa eu escrever no chat aqui, peraí. O que que é coopetição? Isso aqui é um conceito relativamente novo, da ciência de relações interorganizacionais, que significa que tem que haver uma soma de colaboração com competição. Como é isso? Vou dar um exemplo concreto já para facilitar o entendimento, tá? Exemplo próximo aqui nosso, Rio Grande do Sul mesmo, tá? Do setor de bebidas adoçadas, refrigerante. E posso dar o nome das marcas, porque isso aí foi uma coisa pública. A Coca-Cola, que hoje é Fenza, mas à época era Vonpar, e a Ambev.
são concorrentes, né? Nas suas diversas bebidas ali. Mas, eu não sei se hoje ainda é assim, mas à época, elas tinham em comum vários insumos. E um caso de competição que ficou celebrado entre as duas foi a compra do item chamado rolha. Vocês conhecem em refrigerante, não é em vinho, tá? Nem champanhe. Em refrigerante, o componente chamado rolha é a tampinha rosqueada. Não sei por que, mas chamam de rolha, tá? Então, esse fornecedor ou esse fornecimento era predominantemente, para não dizer exclusivo, de São Paulo. E aí a Vonpar, então, a época Vonpar, né, não tinha sido comprado ainda pelo grupo mexicano FEMSA, a Coca-Cola. Então, a época, cada uma, tanto a Vonpar quanto a Ambev, compravam, faziam os seus negócios diretamente com as empresas que produziam isso lá em São Paulo. E aí, daqui a pouco, as duas concorrentes, a Vonpar e a FEMSA e a Ambev, se tocaram que elas podiam, naquele quesito, naquele item ali, colaborar. E aí, o que que elas fizeram? Começaram a comprar em conjunto. Ué, mas elas são concorrentes. Tudo bem, mas elas não concorriam por aquele item que era commodity igual para ambas. E qual a vantagem delas em comprarem em conjunto? Barganha, né? Valor, Barganha no quantidade valor, né? diminui. Isso, Roberta. Muito bem. Carla também que fez aí o sinalzinho. É ganho de escala. Então, se eu compro uma quantidade, Roberta compra outra, Carla compra outra, do mesmo fornecedor ou dos mesmos fornecedores, se a gente se juntar para comprar, a gente com certeza consegue ter um poder de barganha mais favorável. Não sei dizer em que medida, óbvio, mas a lógica é essa. Então, assim eles fizeram. É uma coisa simples, né? Só que isso na prática, a gente nem pensa, né? Quando olha para o concorrente, a gente não pensa porque a gente fica com medo de, tá me propondo algo para me passar a perna. É claro que isso tudo tem que ter, infelizmente, né, um suporte jurídico bem que dê tranquilidade para ambas as partes. Mas é que nem, vocês me perdoem aqui, mas eu sempre dou esse tipo de exemplo, é que nem uma relação interpessoal, né? Por que que a gente precisa casar no cartório? Quem é casado, né? Quem é casado, enfim. Por que que a gente precisa ir para o cartório, pagar um dinheirão que paga para botar, fazer lá uma certidão de casamento, etc, etc, botar regime? Porque a gente quer não ter que se preocupar com isso, né? Tem consequências legais também, né? Em função de sermos casados, do estado civil, né? Evoluir para o casamento, mas também tem ali pactos antinupciais, regime de separação de bens, etc, etc. Então não dá para a gente só cantar aquela música, acho que é dos Beatles, né? All we need is love, love is all we need. Hoje eu estou musical, né? Mas, mas por que que tem isso, né? Mas faz parte. Isso em economia, para quem quiser aprofundar. Existe um conceito que é Nobel, inclusive, de 2009, chamado custos de transação, não do casamento, estou falando das colaborações. Que significa o seguinte, que a gente tem aí riscos, né, nas transações que a gente faz, e esses riscos eles nos fazem buscar proteções. Até hoje é muito forte o termo gestão de riscos, né? E isso tem custo, né? Não seria o ideal. Eu, como trabalho em logística, que é a minha especialidade, eu sempre provoco os alunos a dizer o seguinte: pô, quando você compra algo de alguém, isso vale para a nossa vida pessoal também. Por que que você confere? Pô, quando você compra numa escala industrial, sei lá, 50 mil itens de qualquer coisa, pô, conferir isso tudo aí leva tempo, envolve recursos humanos, equipamento, etc, etc. Pode ter acidente pela manipulação, pode ter dano da carga pela manipulação. Então por que que você confere? Não é possível, pô, o fornecedor não pode ser analfabeto, né? Não pode ter errado. A gente sabe que acontece as coisas, né? Acontecem de maneira
culposa, sem intenção, mas eventualmente acontece o que a gente chama de doloso, né? De golpe, né? Que são os dolosos, né? São as más-fés, as má-fés, né? Bom, então voltando para a competição, então o resumo dessa simbiose é o seguinte: simbiose é a gente não consegue viver um sem o outro. Esse é o conceito. Eu, honestamente, acho complicado a gente ter uma relação nesse nível, de sem um a gente não vive. Por mais que os negócio na sua essência é assim, sem cliente que compre a gente não sobrevive, né? Sem fornecedor que nos forneça a gente não produz, a gente não sobrevive. Então, na boa, já existe uma simbiose industrial na lógica linear, que é aquela que não está muito preocupada ali com a gestão a produção dos resíduos. Então, se na lógica linear existe essa simbiose, na lógica da economia circular também pode ter. Qual é a vantagem? Aí que tá, né? A gente tem que entender as vantagens. O exemplo que eu dei aqui da Vonpar e da Ambev é um deles. Então, gente, assim, o que que eu ensino para vocês a raciocinar? Eu não vou aqui dizer para vocês, ó, para lavanderia, a melhor coisa é você fazer uma parceria com a Downy, com a empresa Downy do grupo lá, Procter Gamble. Não sei. Mas eu não vou falar isso porque eu não tenho essa competência no negócio de vocês. Mas o raciocínio, gente, é sempre este, qual? Você tem que ter o teu fluxo produtivo mapeado. Então, o que que é mapeado? Dentro da empresa e para fora. Para fora, em relação ao fornecimento e em relação ao consumo. Para quê? Para que você entenda, naquela primeira aula lá, na composição do produto, o que que é mais valorizado pelo teu cliente. Vocês lembram do checklist? Não vão lembrar de cabeça, mas eu vou aqui lembrar para vocês do checklist de perguntas, de problemas que eu lhes apresentei na primeira aula. Então, a primeira pergunta era: apresente um produto do qual você vai falar. Ok. Segunda questão, na primeira aula, é, detalhe esse produto em partes tangíveis e intangíveis. Ok. Aí na terceira questão, eu pedia qual é o apelo desse produto perante seu consumidor, ou seja, como é que você vai vendê-lo? Vai vender por preço bom? Vai vender por inovação? Vai vender por durabilidade, desempenho? Sei lá, qual é o apelo, né? E aí eu mostrei para vocês que, dependendo, aí é um casamento, né? Ó, vamos falar de casamento de novo, só que agora é comercial. Aí, dependendo do que você tem de demanda, você pode mirar na sua oferta. Ou ao contrário, ou a sua oferta ela é tão boa que ela pode captar uma demanda que às vezes não tinha naquele perfil. E ao perceber, quer seja que a demanda quer que seja feito tal coisa, ou que a tua produção é demandável, você vai perceber que na composição de solução daquele produto, essa boa aceitação do teu produto no mercado, ela advém na sua maioria da parte tangível, por exemplo. Ou não. Ou o teu produto é commodity. Teu produto é igual ao da concorrência, mas você tem um atendimento tão bom, você tem um pós-venda tão bom, por exemplo, você tem uma logística muito boa, por exemplo, que é a parte intangível, né, do produto, que você vende melhor. Às vezes até sendo mais caro. Vai dizer que vocês não conhecem nenhum tipo de produto que vocês sabem que é mais caro que outro, mas não consomem assim mesmo porque ou o produto é mais gostoso, se for comida, sei lá, ou agrega mais valor, ou entrega melhor, não sei. Alguma coisa, eventualmente, vocês compram porque, não necessariamente porque é o menor preço, mas porque é a melhor solução. E aí, dentro dessa lógica de conhecer o processo, são esses fluxos. O que está sendo puxado? Se vocês não forem tão poderosos ao ponto de empurrar. E depois tem que ver o que que você tem para puxar também do fornecimento. Isso é um mapeamento, tá? Para quê? Para depois vocês poderem fazer algo na direção da simbiose. Como assim? Não é o objetivo aqui da nossa aula, tá, gente? Mas quem quiser aprofundar, vocês têm arranjos produtivos locais, tá?
Existem vários tipos de arranjos produtivos locais que são formatos de organização em clusters, em parcerias, joint ventures. Tem várias terminologias, tá? Não é o objetivo nosso aqui, mas vamos generalizar no sentido da parceria. Então, existem vários formatos de parcerias que podem ser utilizados parcialmente, que podem ser utilizados num mix, né? Que a gente pode usar no nosso negócio. Mas eu repito, a gente só vai conseguir saber usar quando a gente entender o que flui de valor na nossa produção. E quando eu digo valor, é a solução do produto. E quando eu falo fluxo, é uma relação entre demanda, consumo, e oferta, produção. O melhor dos mundos seria, quer dizer, penso eu, né? Que nós, enquanto unidade produtiva, empresa, à medida que a gente se esforça para agregar valor nas partes tangíveis e intangíveis do nosso produto e gerar uma solução melhor para o mercado, o melhor dos mundos, na minha cabeça, seria que quanto mais você aperfeiçoasse essa relação de oferta, né, houvesse uma demanda elástica por essa solução. Então, quanto mais você agrega valor, mais o seu cliente fica satisfeito, mais ele consome. Isso seria uma lógica, vamos dizer assim, né? Ideal. Mas não necessariamente ocorre assim. Por quê? Primeiro, quanto mais valor você agrega, valor não é custo. Valor é teu produto soluciona melhor. Então, mas quanto mais valor você agrega, provavelmente você vai aumentar custo também. Provavelmente. E aí você começa a ter um produto um pouco mais caro. Mas aí dependem de outros setores da tua empresa trabalharem para também isso aí funcionar bem. O marketing tem que funcionar bem, você tem que aproveitar bem os marcos legais, as oportunidades de mercado globais. Então, por exemplo, qual é a hoje, vamos falar aqui, geopolítica mundial do momento? Pô, a gente tem que estar atento aí a esses tarifaços aí que os Estados Unidos está impondo para nós e suas consequências. A gente não tem que estar olhando só para os Estados Unidos. Então, por exemplo, o agronegócio é um que já teve que se mexer porque produtos são muito perecíveis. E muitos outros parceiros, outros clientes foram procurados. Ah, mas Estados Unidos é um ótimo cliente. Sim, não estou hipótese alguma aqui dizendo que podemos ignorar o maior mercado consumidor do mundo. Não, mas temos que ter olhos para outras oportunidades, ainda que se perca em valor. Ah, porque a gente está com a corda no pescoço, você não vai conseguir negociar bem. Mas pelo menos não perde os produtos. Ou até outras soluções. Voltando aqui, então, para a gente poder fazer um bom arranjo produtivo local, para a gente poder ter uma boa relação de simbiose, como é que eu vou estar do lado de um fornecedor meu, cujo resíduo é aproveitado, o meu resíduo é aproveitado por ele e, consequentemente, o meu cliente também? Ou seja, um cluster perfeito ali onde todo mundo se é, colabora, né, interorganizacionalmente. É difícil. A gente tem que pensar se tem espaço para todo mundo, se vai ter fluxo de deslocamento de estradas, né? Normalmente, num fluxo urbano é rodoviário. Mas essa é a ideia, tá? Vou voltar aqui o slide rapidinho. Então, a ideia é que a gente consiga ter o que no slide chama. Ué, voltou aqui para o. Aqui. Vocês estão vendo aí o slide da simbiose? Tá. Então, aqui, gente, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a simbiose industrial é algo a ser perseguido, tá? Na minha executiva visão, não tão assim simbióticos, ou seja, sem o outro a gente não vive. É que quanto mais comprometido um com o outro, melhores condições existem um para com o outro. Só que também tem os riscos, né? Então, honestamente, se isso aqui fosse um trabalho de consultoria, eu diria, olha, vamos buscar parcerias, mas não vamos assim ser tão simbióticos, porque se o fornecedor daqui a pouco quebra, e aí? Como é que você faz? Você vai quebrar também? A gente não pode ser tão assim, né, dependente. Mas aqui no sentido da simbiose é da colaboração ou da competição, como lá embaixo no último tópico fala. Beleza, gente? Vocês entenderam? É um conceito bem simples, mas
que quando você vai aplicar na prática, precisa que você saiba qual é o fluxo de valor para poder entender. Espera aí, eu vou me cooperar com quem? Com qual competência eu vou cooperar? Na verdade, não é com quem, é com qual competência, né? Então aqui, perdão, passei demais. Vamos lá, então, juntar isso tudo para os impactos, né, na gestão empresarial. Então, aqui produzi uma tabela que faz aqui, olha, na coluna da esquerda ali as funções, né, estratégia, finanças, pesquisa e desenvolvimento e inovação, supply chain e operações. E nas outras colunas, da direita em diante, a abordagem tradicional, como é que é, a bioeconomia circular, como é que é, e aí temos algumas oportunidades na bioeconomia circular e os desafios-chave. Então aqui eu vou deixar para vocês depois consultarem. Então eu já trago para vocês aqui, voltando para a coluna da esquerda, na função empresarial, um detalhamento para responder melhor aquela pergunta ali anterior. Ah, como é que a gente vai fazer uma simbiose industrial? Depende na área que você quer atacar, né? Porque a gente não consegue atacar tudo de uma vez só. A gente vai atacar em supply chain e operações. Então, como é que é na linear? Como é que é na circular? Então, pô, peraí, como é que eu tenho que fazer, né? Tá bem. E aqui, por fim, eu vou tratar com vocês esse conceito do produto as a service, produto como serviço, tá? Não preciso nem do slide que eu vou deixar para vocês lerem depois. O que é o produto como serviço sob a lógica da economia circular? É justamente aqueles exemplos que eu estava dando no início. Qual é o grande apelo da economia circular? Redução, melhor gestão dos recursos, dos resíduos, melhor gestão dos resíduos. Por melhor gestão, o apelo mais predominante é uma menor produção de resíduos. Não é a única, não é o único apelo, mas é o, vamos dizer assim, o carro-chefe. Existe sempre resíduo, não tem como, mas o grande diferencial é a melhor gestão desses resíduos. E essa segunda lógica, então a primeira é a simbiose industrial e a segunda é product as a service, produto como um serviço. É no sentido de que o melhor dos mundos seria que o nosso produto, ele, é claro que isso é uma utopia, né? Que o nosso produto nunca se acabasse, né? Que ele fosse, vou aqui usar a metáfora dos móveis, é como se ele fosse um móvel de gramado, assumindo que o móvel de gramado não acabe, né? Eu não conheço nenhum que até hoje acabou, mas é só um exemplo de coisa que dura, tá? Dura mais, assim, para não haver tanta descartabilidade. E aqui, eu de novo, não estou falando só do produto, eu estou falando de todos os recursos produtivos, insumos, mão de obra, transporte, tudo que envolve aquela produtividade, desde o fornecimento até nós, nossa atividade produtiva, e de nós até os clientes, até o consumo final. Aí quem é que vai, coisa básica, logística reversa, né? Mas quem é que vai fazer a coleta? Não, mas o consumidor final ele que tem que jogar no lixo direito. Eu também acho, tá? Honestamente, eu acho que cada um de nós tínhamos que ter capacidade mínima de, né, saber descartar. Mas a gente sabe que não é assim. E apelar para a consciência é um apelo que é valoroso, mas em termos de negócio, não acho que seja o mais próspero. Qual é o apelo mais próspero? É a gente se apropriar de uma área que poucos ainda fazem. No Brasil já tem até bastante ações, né, de gestão da cadeia como um todo de resíduos. Mas a lógica do produto como serviço, primeiro, então vamos entender. É aquele exemplo, aqueles exemplos que eu estava dando antes. Eu vou, a Carla, usar, fazer propaganda aqui do teu negócio. É como se fosse uma lavanderia industrial. É que, claro, a lavanderia industrial não necessariamente ela atende a quem não é industrial, né? Tem que, obviamente, preservar os perfis ali. Mas se for uma lavanderia, você atende, Carla, pessoas físicas, como o exemplo que eu dei da Laudromat? O foco maior é empresas, né? Higienização de uniformes, EPIs e locação dessas toalhinhas, desses panos industriais. Este é o foco principal.
Assim, a parte doméstica, pouquíssima coisa. Porque as máquinas são muito grandes, né? Botar uma camisa lá, ela se perde dentro da máquina. Entendi. Então, o perfil da solução do produto de vocês, o perfil, né? Não é Sem para esse dúvida. público e sim para o público industrial. Ok, show de bola. Então, vejam, a questão da produção é como um serviço, nada mais é do que a gente oferecer algo que não é a nossa atividade fim e que vai ter um consumo maior do serviço e não da parte tangível em si, porque a parte tangível ela é mais imobilizada. Então, como eu disse, eu vou alugar um item. Na logística, a gente tem muito aluguel de empilhadeira. Aluguel, eu estou botando de uma forma bem genérica, tá? Pode ser comodato, pode ser qualquer tipo de forma que o cliente não precise ele comprar. Porque contabilmente, sob o ponto de vista contábil, inclusive, tá? É ruim para a pessoa jurídica que adquire mais patrimônio. É ruim por quê? Porque aumenta o passivo da empresa e também tem todo um encargo contábil ali de obsolescência e aquilo depois reduz o valor, o capital social. É complicado, tá? É um negócio meio xarope. E você tem que cuidar da manutenção. Ah, mas se eu aluguei, eu não vou ter que cuidar? Vai pagar por isso, mas quem vai cuidar não é você. E olha que interessante. Aí é que eu vejo o grande ganho, tá? O custo da dor de cabeça de você ter que cuidar dessas coisas é muito grande. Qual é o teu core business? Respondam isso. Quem está aqui online e quem depois vai ver na gravação. Qual é o seu core business? Qual é o seu core competência? O que que é core business? O que que é core competência? Qual é o seu apelo principal, seu negócio principal? Ou seja, qual é a sua solução? Que é a questão 3 da aula um, tá? A partir desta resposta que só vocês podem dar, todo o resto a gente tem que raciocinar. Bom, vou fazer uma simbiose com quem? Com quem agregue valor para esse meu core business, quer seja de maneira direta ou acessória. Então, por exemplo, eu vou fazer uma parceria com alguém que cuida das atividades que eu não quero ter que cuidar. Logística, por exemplo. Logística é uma atividade complicada, movimentação de insumo, movimentação de carga, recebimento, coleta, embalagem, descarte, depois entrega para o cliente. Isso é complicado. Aí logística reversa entregou errado, tem que ir lá buscar. Pô, você tem que ter setor de call center para atender. É muito complicado. E veja, além do trabalho, isso afeta diretamente o nível de serviço, tá? Exemplos mundialmente problemáticos, mundialmente, não só Brasil. Carros chineses, os carros eletrificados, tá? E vou dar exemplos bem reais aqui, nossos atuais. BYD, BYD, né? BYD, GWM, que recentemente ambas inauguraram fábricas no Brasil, então bacana. E tem uma outra que já tem fábrica no Brasil há muito tempo, acho que é em Anápolis, Goiás, que é a Chery, tá? Produz o Tigo, né? O carro Tigo e tal. Eu não me lembro de outra marca agora que tenha planta produtiva aqui no Brasil. Vou pegar essas três. Os três carros SUVs, que é aquelas é, carro mais de família, né? Os três carros SUVs que essas marcas produzem são muito melhores em termos de tecnologia embarcada, tem mais soluções na sua soma de tangível e intangível, tem muito mais soluções tecnológicas do que qualquer carro que antes era produzido aqui no Brasil. Quais são os carros que eram antes produzidos, que são ainda, né? Produzidos aqui no Brasil? Da Toyota, RAV4. Não vou nem falar do SW4, que o SW4 da Toyota já é um carro muito grande. É, a RAV4, a CR-V da Honda, a da Volkswagen, acho que é o Tiguan, se eu não me engano. Bom, e da Ford tem a Ford Territory, que é um carraço também. Mas assim, ó, se você pegar esses carros, o Song Plus da BYD, o Raval H6 da GWM e o Tigo 8 da, da Chery, eles dão assim, na minha humilde opinião, né? Eles dão de 10-0 nesses carros, todos que eu falei que são produzidos aqui, e são muito mais baratos. E aí, dona Regina, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo certo? Maravilha.
Então, claro que são opiniões, né, gente? Aqui gosto é gosto, né? Ainda mais falar de carro, tudo é gosto. Mas eu garanto para vocês uma coisa: eles têm mais soluções tecnológicas, então entregam mais em termos de produto e são muito mais baratos. Aí vocês vão me dizer, tá, mas. E vou dar preços aqui para a gente ter uma noção bem clara. Você pega uma RAV4 da Toyota, eu acho que está algo em torno de 350 mil a 400. Baratinho, né? Aí você pega esses carros que eu falei da BYD, da Tigo e da Chery e da GWM. Então, as suas linhas top tem aí variações. GWM mais cara é 300 e pouco, 300 baixo, 320, se não me engano. A Tigo é mais barata, 260. Isso eu estou falando plug-in, híbrido, que a RAV4 também é, né? Que é aquele eletrificado na tomada e tal, e híbrido, né? Tanto a combustível como eletrificado. Mas assim, é uma diferença de preço no mínimo de uns 100 mil reais. É muito dinheiro. E entrega, e para piorar, ainda entrega mais. Os carros chineses ainda entregam mais, tem mais tecnologia embarcada. Aí você vai me perguntar, pô, mas como é que esses carros, então, RAV4, Toyota, ainda assim vende? O Corolla Cross. O Corolla Cross nem é da mesma categoria, nem dá para comparar com esses outros carros que eu falei aqui. E o Corolla Cross, ele tem quase o mesmo preço de algum desses carros, tá? O da Tigo é 200 e alguma coisa mil, o Corolla Cross é 200 e também alguma coisa mil. E o Corolla Cross não se compara, é um carro bom, claro, né? Não tô falando que é um carro ruim, mas nem se compara em termos de nada, com o Tigo, por exemplo. Mas é quase o mesmo preço. Mas por quê? Porque é Toyota. E daí? Por que que é Toyota? Por que que a gente paga por carro Toyota? Por diversos motivos. Porque Toyota é sinônimo de qualidade, tecnologia japonesa e tal. Mais do que isso, tá, gente? Aí que eu queria fiz essa volta toda para falar. O SLA. O que que é o SLA? Service Level Agreement. É o nível de serviço acordado. Então, voltando. A gente pode se apropriar de qualquer lógica bio, circular. A gente agora vai fazer um produto biodegradável, que é o grande calcanhar de Aquiles da parte bio, né? São as biodegradabilidades. É quanto que o produto se dissolve e volta para a natureza, aquela coisa, né? Então, por exemplo, plásticos demoram 400 anos, produtos químicos, não sei quantos, para descontaminar. Então, esse é o grande desafio bio. A parte circular é o resíduo e a logística reversa faz operacionalizar tudo isso. Ok. Pô, como é que isso tudo vai fazer sentido para o cliente? O cliente não paga só pela consciência ambiental e social. Também paga por isso, mas não, isso não se sustenta. A gente tem que ir ao encontro do que de valor agrega para o meu cliente. E veja, de valor aqui eu estou falando de coisas simples às vezes, que é uma entrega em casa, é uma coleta nossa. Quem, por exemplo, lavanderia industrial, quem tem produção de itens a serem industrialmente lavados. E aí, Patrícia, tudo? Tá nos ouvindo? Agora sim, boa noite. Maravilha. A tua internet ela tá dando um delay aqui, mas a gente te viu. Eu percebi, por isso que eu pedi para vocês esperarem um pouquinho, porque o sinal estava ruim. Mas Agora agora, ficou bom. Ficou tranquilo, bom. estou acompanhando. Obrigada, boa noite. Boa noite. Legal. Depois você recupera tudo, tá, Patrícia, que tiver, vai estar gravado, tá? Tranquilo. Mas vamos lá. Então, o que é importante é a gente entender o que que é valor para o nosso cliente, e aí sim, ó, o que que em termos de simbiose a gente pode agregar, porque tu vai se parcerizar com o fornecedor para quê, se não é isso que o meu cliente valoriza? Você vai fazer uma coleta de resíduos que, por óbvio, né, todo mundo acha bom, mas se não é o que o meu cliente valoriza. No caso da lavanderia, eu tenho certeza, não conheço o setor, nunca trabalhei, mas por observação eu tenho certeza que um item muito valorizado é vocês vão lá coletar, ô Carla, perfeito, não tenho dúvida disso. Então vocês fala. Sim, a gente faz essa coleta, entrega, tudo.
Porque isso é uma baita dor de cabeça. Quem tem isso não quer se preocupar com isso. É, Carla, pelo amor de Deus, vem aqui e resolve. E me entrega limpinho, cheirando a Downy, né? Aí que tá, prof. Depois de 8 anos, veio um cliente, mega, mega cliente, e a diferença que faria eles trocarem de lavanderia era o bendito do cheirinho. Não fui eu que Começou falei para eles. questão de um mês e pouco, porque até então já tirar o cheiro de óleo, já tirar o cheiro daquele óleo impregnado, já era o top de tudo, sabe? Entregar uma roupa limpa, agradável no toque, e agora é o cheiro. Essa percepção está super valorizada agora. Então, assim, quem somos nós, né, para dizer, não, onde já se viu, isso é um absurdo. Você quer vender ou quer discutir? Não, isso não estava, não era tópico que era comentado em lavanderia industrial. Sim, que a gente sempre se preocupou com isso. A gente sempre se preocupou, mas tem mais agora. Pessoas querem a vivência, a sensação, não é só o produto pelo produto, né? A É experiência, a né? solução do problema, a experiência. A experiência é tudo, gente. Isso é no raciocínio também da simbiose. A experiência, o que que eu estou dizendo? A não incomodação é uma boa experiência. Voltando a falar de carros aqui, quem é de Toyota fica brabo. E eu sou um cliente Toyota, mas quem trabalha com a Toyota fica brabo quando a gente diz que quem compra Toyota não manja muito de carro, não gosta muito de carro. Por quê? Porque sabe que está pagando caro por um produto que não entrega tanto, em termos de tecnologia, em termos de desempenho. Mas o que entrega é o que a pessoa quer. Então, por exemplo, no meu caso, eu não posso ter carro para ficar me incomodando. E eu não estou falando que os outros carros, que não Toyota, que não Honda, que são ambos japoneses, não estou dizendo que os outros carros são coisas ruins. Não é isso. Mas a segurança que a marca Toyota te oferece, não só pela mecânica, e aí é o ponto que a gente tem que entender quando a gente fala da, da, da simbiose industrial. O grande diferencial que marcas como estas que eu falei antes em relação às chinesas hoje, ainda no Brasil, hoje, né? Pode ser que futuramente isso diminua. É o nível de serviço de atendimento pós-venda. Nível de serviço de atendimento pós-venda. Não é no carro. Os carros não dão problema assim, não é? Carro dá problema igual, pouco mais, pouco menos, tá? Toyota é famoso por dar menos problema. Mas não é mais aquela coisa tão assim, quebrou já rapidinho. Não. O problema é o seguinte, quando der um problema, quer seja programado ou inusitado, um acidente e tal, tem peça de reposição. Vai esperar quanto tempo até vir um farol lá não sei da onde, uma lanterna, um paralama. Então essas marcas novas, elas têm esse desafio. Não obstante, elas têm que ser sedutoras por algum outro aspecto, né? Então, vira e mexe, elas têm o preço mais barato também. No caso dos produtos chineses, é porque ainda a mão de obra lá é tão mais barata e aí eles se valem de outras estratégias de exportação, CKD, SKD, a parte tarifária. A BYD foi uma que trouxe um monte de carro de lá antes da tarifa subir para 30 ou 35%, se eu não me engano, de importação. Então, por isso que a gente hoje está muito cheio de BYD aqui, mas agora com a fábrica lá em Camaçari, na Bahia, vai começar a aumentar. Mas então, o que eu quero mostrar para vocês, e hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu já vou mostrar agora e vou deixar vocês trabalharem, porque eu prometi que eu ia deixar vocês trabalharem. Então são 20h30 quase. Então eu vou apresentar para vocês aqui os tópicos a serem trabalhados hoje e vou deixar vocês trabalharem. Vou ficar aqui à disposição de vocês. Então vamos aqui apresentar os tópicos. Calma aí que não está aberto, só um pouquinho, gente. Tudo bem. Peraí que eu estou apanhando um pouquinho aqui.
Agora sim. Pronto. Vocês estão vendo aí o Word? Tá. Então, para a aula de hoje, ó, só dois questionamentos. Ai, meu Deus. Para a aula de hoje, então, só dois questionamentos. Vamos lê-los e explicá-los. A partir de suas respostas, na aula um, apresente uma forma de se estabelecer a simbiose industrial. Simples assim. Então, aula um está aqui, ó. Os questionamentos, tá? Esse material eu já vou deixar no Moodle para vocês com essas novas perguntas que ainda não está. Só tem da aula um e 2, né? Eu vou botar agora com da aula 3 também. Então, na aula um vocês fizeram aquilo ali. Então, hoje eu estou pedindo. Então, a partir das respostas da aula um, apresente uma forma de se estabelecer a simbiose industrial. Quando eu falo a simbiose, eu vou até mudar aqui e vou colocar alguma, tá? Porque por completo a gente nunca consegue, né? É que nem gestão da cadeia de suprimentos, tá? Quando a gente lê aí, gestão da cadeia de suprimentos é gerenciar todo o relacionamento com o fornecedor, ó, ninguém consegue fazer isso, tá? Gerenciar todo o relacionamento. Você consegue com um, com o outro que você entende ser o mais importante, o mais crítico. Mesma coisa com clientes, né? Você também não consegue se relacionar com todos na mesma medida. Não obstante, as empresas que fazem algum tipo de relacionamento, elas têm níveis, né, de relacionamento, que nem bancos. Você tem cartão Infinity, cartão porcaria, cartão estudante, cartão de tudo que é nível, né? Tá. E a segunda pergunta? Ao repensar o modelo de negócio de sua organização sob a ótica da bioeconomia, economia circular e logística reversa, apresente uma proposta de PaaS, então de produto como um serviço. Eu vou botar aqui explicado, né, para não ficar produto como um serviço que agregue valor ao seu negócio. Tá bem? Eu já vou salvar isso aqui e vou deixar lá no Moodle para vocês. Estamos nos vendo, né? Então, gente, beleza? Então eu só quero de vocês o seguinte: como é que vocês vão fazer algum tipo de simbiose, algum tipo de parceria, algum tipo de colaboração? E como é que vão fazer o produto como um serviço? Qual é o que a gente precisa entender aqui? O foco é na bioeconomia, tá? Então não adianta a gente dizer que vai fazer uma simbiose descartando mais, não se preocupando com esses quesitos ambientais e socioambientais. Então a gente tem que ter em mente isso. Então eu quero que vocês me digam como é que vocês vão fazer esse tipo de parceria. Vou dar um exemplo aqui bem concreto para ninguém aqui ficar, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Você ter, olha só, uma coisa simples, tá? Você ter uma programação de coleta de resíduo do teu parceiro ou ele de ti já é uma simbiose. Já é uma forma de você ter uma parceria. Claro que isso é muito pouco, é muito fácil, mas tudo começa pequeno, né? Tudo começa aos poucos. Mas pelo menos você não vai ter aquela sua, por exemplo, se você vai ter alguém que vai recolher o teu resíduo, pelo menos você já pode não se preocupar mais, entre aspas, que o teu resíduo vá gerar um impacto ambiental, um impacto social negativo e também um impacto na sua imagem negativo, à medida que você estabelece essa parceria. Exemplo da Carla, da mesma maneira, quando você contrata os serviços como o da Carla, de lavanderia industrial, entre aspas, você não está mais se preocupando em ter que ter uma estrutura, em ter que ter pessoas qualificadas, em ter que ter tudo necessário para poder prover lá o teu negócio com aquilo que o serviço de lavanderia industrial vai prover. E entenda-se todo o processo, desde a coleta, por isso que eu perguntei, acreditando que a Carla oferecesse, a Carla confirmou, desde a coleta, porque é que nem a gente, né? Se você vai fazer alguma coisa fora, você acaba tendo que levar. Ou não, hoje você tem como pedir, né, para vir buscar. Então são soluções. Quando a gente compra coisas no iFood, eventualmente você paga mais caro do que se você fosse lá no estabelecimento. Mas esse ir lá e voltar, a gente não quer, a gente não tem tempo. Hum? É, e isso aí já entra na segunda parte, é o serviço, né? Então você está tendo um produto que vai durar mais porque você não vai vendê-lo com aquela expectativa de obsolescência, você vai vendê-lo com a expectativa de continuadamente oferecer serviços para aquele produto ser continuadamente usado. Esse tipo de lógica, gente,
A economia linear, ela meio que, olha que interessante, ela meio que briga e convive. Vou dar exemplos aqui do setor de tecnologia, celular e o próprio carro, tá? Carros e celulares são produzidos modelos novos todo ano, né? Quer sejam mudanças radicais nos produtos, quer sejam faceliftings meros, né? O que que são faceliftings? Mudança na aparência, né? Face, aparência, lifting é dar um up, é significado de dar uma mudança só na aparência. Nos carros acontece muito isso. Às vezes não mexe em nada no maquinário, só faz um facelift ali, mexe a frente, mexe um farol, às vezes para pior até, mas tudo bem. Não importa. Todo ano sai um celular novo de todas as marcas e um carro novo de todas as marcas. Então, teoricamente, isso daí briga, vai contra, né, ao que a gente está falando aqui. Pô, se a lógica do produto como um serviço é você gerar menos resíduos, ou seja, a parte tangível do produto ser menos obsolecida, menos desgastada, no sentido de que o cliente use mais, vai meio que contra. É isso mesmo. E é isso mesmo que acontece. Aí o que que essas empresas fazem? Elas meio que equilibram. Empresas que geram muito resíduos, elas fazem um esforço muito grande para reduzir, para mitigar, para, sei lá, para, né, reduzir esse tipo de dano. E, eventualmente, a gente aqui pouco falou de responsabilidade social, mas por isso que tem muita ação de responsabilidade social que é discricionária ou assistencialista. Por definição, quando você faz uma atividade assistencial discricionária, significa que ela não tem nada a ver com tua produção. Exemplos: campanha de agasalho. Isso não é uma coisa que agrega valor à imagem de qualquer empresa? Pô, não é bacana uma empresa promover uma campanha do agasalho? Sopão solidário, por exemplo, alimentos, né? Cestas básicas e tal. Isso na parte ali social. Na parte ambiental, você adotar um parque, adotar uma praça, às vezes só adotar uma árvore mesmo, não importa. Você se enfrunhar num projeto, sua marca, né, sua empresa, ela se parcerizar num projeto, como o projeto Pescar, desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social, qualquer tipo de ação, mesmo que não tenha a ver com o seu negócio, tem um bom impacto. Então, as empresas que elas brigam com isso, elas normalmente têm que apelar para uma atividade assistencial. Olha que interessante. Na cidade aqui de Esteio, eu acho, eu não sei se é Esteio ou Canoas, acho que é Esteio. Existe a refinaria da Petrobras aqui, de petróleo, a refinaria Alberto Pasqualini, Refap. Refinaria Alberto Pasqualini. Eu não me lembro se eu acho que é em Esteio. Quem já foi lá? Alguém já foi? Professor, não é triunfo? Não, ali é a Braskem. Como petroquímico. Ah, tá. Eu faço confusão com as duas. Ali é a Braskem, ali é o polo petroquímico. Ali é uma cliente da Refap, né? Trabalha com oh meu Deus, como é que é as variações do uso do petróleo, derivados. Não, A Refap, ela, como toda atividade que trabalha com petróleo, qual é a grande preocupação? É ambiental, né? Pô, qualquer problema, Deus o livre, e é numa mega escala. Quando você entra numa empresa, e a Refap tem isso também, você entra numa Refap, você entra numa empresa que lida com produtos químicos, normalmente, é meio que padrão isso, normalmente você tem na entrada, você parece que está entrando num jardim botânico. Aí você pensa assim, tudo arborizado, tudo verde, a decoração e tal. Aí você pensa, pô, mas peraí, o que que isso tem a ver, né? O que que isso agrega valor à atividade petroquímica, eh, ou só química, enfim. Ali em Viamão tem muitas empresas também que trabalham com indústria química. Você entra, você tem todo esse apelo. Por que será? Que é para mostrar que há uma preocupação com o meio ambiente, pô.
Então tu entra ali na Refap, tem um monte de. Não, um monte não, mas tem ali uns açudes, tem capivara. Você olha assim, dá até inveja das capivaras, dá vontade de ser uma ali, porque a vida que elas têm ali é tão boa que tu fica assim encantado. Até em Porto Alegre agora tem também ali na saída do Arroio Dilúvio. Ali é meio sujão, né? Mas é só uma questão de imagem. Só que esse só tem um impacto muito grande. Quando uma empresa dessa acontece alguma coisa com ela, a opinião pública cai em cima. Pô, essa empresa ela nunca cuidou, ela sempre foi negligente e tal. Ou ao contrário. Pô, essa empresa ela patrocina ações sociais, ela patrocina projetos, ela é uma empresa socialmente responsável, ambientalmente também. Então isso tudo tem a sua relevância. Então, gente, esses dois questionamentos que eu peço para vocês, eles são simples, mas qual é a dificuldade? É na aula um. É a gente entender o que que agrega valor à nossa empresa, qual é a composição de serviços intangível, e aí, a partir dessa compreensão do que agrega valor e da composição dos nossos produtos, que a gente vai começar a pensar, pô, peraí, como é que eu posso reduzir meus resíduos? Como é que é o fluxo produtivo do meu fornecedor para o meu cliente? Como é que eu vou fazer uma coleta? Ih, não dá. É essa a lógica. Então, o desafio é vocês fazerem um raio-x do fluxo produtivo de vocês para responderem simplesmente como que vão propor alguma simbiose, tá? Ou seja, algum tipo de parceria, algum tipo de competição. E, no caso do produto como um serviço, como que vocês vão estimular a aumentar a vida útil, né, do consumo daquele produto para que se evite com isso a produção de resíduos com a troca. Porque qual é o entendimento de aumentar resíduos mediante troca? Porque, pô, imagina, todo ano você trocar de celular. Você está gerando um resíduo com aquele celular. Ah, não que tu vai jogar no lixo, mas tu não vai mais usar aquilo ali, supondo, né, que tu não use mais. Você vai, até na troca, às vezes carro também você na troca, mas aquilo ali para algum lugar vai ficando. Vai ficando, vai para, se for carro, né, vai para revenda, aí daqui a pouco vai ficando mais velho ou vai gerando muito estoque. Não precisa nem ficar mais velho. Se todo ano todo mundo comprasse carro novo, imagina a quantidade de carro usado que não teria. Nos Estados Unidos é assim. Vocês já se perguntaram, coisa nada a ver aqui. Vocês já se perguntaram por que que filme americano destrói tanto carro? Porque tem carro para destruir. É sério. É sério. Filme americano desde a década de 80, vocês veem assim aquelas coisas em cena de estrada, aquela coisa explode um monte de carro. Naquela época não tinha efeitos especiais para simular, né? Eram os carros mesmo. Hoje eu já não sei se usam, né? Mas tem muito carro. A lógica americana é produção, superprodução, não vai ao encontro dessa lógica aqui da economia circular. Eles lá brigam com isso, diga, Carla. Ô, Patrícia, perdão. Mas aí, professor, não está gerando resíduo, poluindo o meio ambiente, porque se cada filme vai, vamos dizer, de ação vai queimar ali 15 carros, né? Eu fico Pois é. pensando, né? Tá certo que é sucata, sucata maquiada, mas hoje eu acho que eles usam muitos efeitos especiais para É. justamente não criar fumaça de verdade, né? Sim, hoje certamente, né? Mas até anos 90, início dos 2000, não. Quebravam, destruíam mesmo porque tinha. Aqui não, aqui Deus o livre. Tu tem um carro assim, pô, de 2000 para cá, não, tu não vai destruir um carro desse. Então, gente, as respostas elas são fáceis, tá? Só que o que é mais difícil é vocês pensarem no fluxo produtivo de vocês para poderem responder as duas, né? Qual simbiose, ou seja, qual tipo de parceria vai ser interessante. E a segunda ali do produto como um serviço é que tipo de serviço ou de uso de consumo daquele produto que você vai, o formato, né, que você vai propor de maneira a gerar menos resíduos, tá bem? É isto. Então hoje a meta para a aula de hoje é essa. Só uma consideração. O Anderson, no início da aula, trouxe um ponto muito interessante, tá? Que eu estou ainda investigando e para a aula que vem eu já vou disponibilizar. Na verdade, eu já disponibilizei para vocês, porque agora, enquanto eu esperava mais gente chegar, eu já fui pesquisando e já fui botando para vocês ali
como materiais, tá? Mas aí eu vou explicar isso na aula que vem. Hoje eu não vou confundir a cabeça de vocês, não, só para vocês saberem que tem outros materiais ali. O que hoje eu vou agora, então, colocar duas coisas à disposição de vocês assim que eu parar de falar. A gente faz um intervalo, depois vocês voltam para trabalhar e eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Hoje eu vou deixar mais dois materiais para vocês. Um é essas perguntas que estão atualizadas, que eu ainda não deixei lá no Moodle. E o outro é vamos dizer assim, um complemento sobre produto como serviço. Então, eu produzi ali um material para vocês que aprofunda sobre isso, tá? Quem quiser ler, se apropriar, enfim, com exemplos, tá bom? Além do que já tem nos slides. Tá certo? Então tá, gente. Então, façamos aí um intervalo, até 9, né? Até 9 horas. E depois vocês voltem para trabalhar e eu vou ficar aqui à disposição de vocês. Eu não vou mais falar nada, porque o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mas à medida que alguém tiver alguma dúvida, eu abro a minha tela aqui que eu vou ficar, obviamente, aqui atento, tá bom? Professor, Diga, dona Roberta. na aula de quinta-feira era pra gente, eu estava em viagem, era pra gente voltar na sexta, mas eu tive o meu marido teve um probleminha, teve que voltar, e eu estava em viagem e aí o sinal estava horrível, eu não consegui pelo celular. Aí eu tenho um material que você colocou ali as perguntas. Eu respondo aquelas, assisto a aula e respondo as perguntas tanto da primeira como da segunda aula e a de hoje é a sequência? Isso, gente. Veja, a cada aula eu vou produzindo problemas no sentido de oportunidades de melhoria, né, para o mercado para cada competência. E aí vocês podem aproveitar o documento em Word, por isso que eu deixo em Word mesmo, né, para ir respondendo. Eu não vou aqui primar, exigir formatos. Ah, tem que ser no formato ABNT e tal. Não. Qual é o formato que eu vou exigir de vocês? O formato do negócio, do mundo empresarial de vocês. Então, se o mundo empresarial de vocês, na hora que vocês forem apresentar, valorizar de um determinado jeito, eu sugiro vocês fazerem desse jeito, não para mim, não para o Prof. Capec, mas para o executivo CAPEC, que daí só vocês sabem, né, exatamente, né? Tem lugares que valorizam mais forma, tem lugares que não. Então, eu não quero nivelar, sabe, de um jeito que não ajude. O que eu vou me importar aqui sim é com a riqueza das respostas. Lembrando, né, que a avaliação não vai ser feita na quinta-feira que vem, último dia de aula, quando a gente vai apresentar as soluções aqui para todo mundo. Ali o objetivo será só a troca, o ganho, né, das experiências. A avaliação vai ser dado um prazo até 7 de novembro, que são 2 semanas a posteriori. Aí sim, aí vocês caprichem, né? Ok, Tá obrigada. bom? Dona Regina, deixa eu te perguntar. A primeira vez que eu te vejo aqui, você acompanhou bem a nossa forma de conversa aqui? Porque a Viviane, a Carla, a Roberta e a Patrícia já não. Eu até compareci um pouquinho na terça-feira da aula passada, mas eu acabei chegando muito tarde, daí eu não estava acompanhando, eu preferi desligar e assistir ela gravada depois. Tá. E eu tô conseguindo acompanhar o raciocínio da aula. Até eu já fiz os questionários ali da pergunta um e 2 que tu tinha disponibilizado, só que eu acabo usando dois notebooks e não tá aqui nesse, tá no do serviço. Mas eu vou assistir as aulas de novo para gravar melhor e dar continuidade. Show de bola. Então, a minha preocupação é que vocês estejam se apropriando. Então tá, gente. Até daqui a pouco. Abraço. É, Levando o esquema aqui do. Estou seguindo os slides, né? O Tá. slide 5 traz uma tabela comparativa dos modelos econômicos, e no último quadro tem aqui bioeconomia circular com paz, né? Aí tem o objetivo principal, entregar valor e desempenho de forma regenerativa, alinhando lucro com sustentabilidade. Fluxo de recursos, ciclos biológicos e técnicos fechados, uso em cascata de biomassa, recuperação total do ativo. Relação com o cliente, relacional e contínua, subscrição, pagamento por uso. Geração de valor, entrega de desempenho e resultados, valor do ciclo de vida do ativo e dados de uso. E o exemplo que traz subscrição de um serviço de mobilidade com veículos elétricos, propriedade da empresa. Seria mais ou menos isso, nesse esquema, fazer um quadro assim? Você pode fazer assim, não tem formato amarrado. Se tu entender que responde ao pedido, ótimo.
Ah, certo, mas isso tudo relacionando com a pergunta um, né? Porque a Sim, um eu já respondi. sim, sim. Agora faltaria a 2. E a 2, que seria o modelo de negócio da organização sob a ótica da bioeconomia, economia circular e logística reversa. Apresente uma proposta de PAS, né, que agregue valor ao seu negócio ou serviço, né? Barra serviço? Na verdade, negócio inclui produto tangível e A intangível, né? produto, tá. No caso, levando em consideração a empresa que eu estou respondendo desde o primeiro questionário, que seria o suco, né? Uhum, Aí a primeira eu encontrei, eu separei dois mundos, né? Eu fiz assim, uva e maçã, que são o carro-chefe lá da empresa. tá, Uva sai o bagaço e o suco. O bagaço serve para ração animal. A maçã sai a farinha seca e o suco. A farinha seca serve para barra de cereal e granola. Eu já tinha respondido que eu poderia usar as embalagens plástica, oferecer para uma floricultura ou até produção de orgânicos, né? E o tambor de metal para churrasqueiras, que seria um tá, aproveitamento do resíduo, porque sim. essas embalagens elas são descartáveis. Elas são descartadas na natureza, ou seja, enfim, tem que achar um destino. Falando do subproduto, que são os extratos produtivos, que seriam os sucos, o suco ele é vendido que é a nossa principal fonte de renda. Só que, pensando em serviço no PAS, o grande problema é a logística. O que que eu poderia investir? Claro, assim, pensando como uma grande empresa, né? Há um aplicativo onde o cliente teria um login, ele entraria direto no site, ele faria a compra do suco, nós entraríamos com caminhões-pipa levando esse suco para ele, mas eu já não participaria tanto da venda, a venda seria através do site, então entraria aí um serviço que seria e-commerce, mas isso para o administrativo pouparia muito tempo e para o comercial também. Aí a nossa despesa maior seria com a parte de mobilidade, porque hoje a gente não participa do frete, o frete é por conta do cliente. Uhum. Porém, toda a parte de venda, nota fiscal, trâmites, agora tem toda a reforma, né, tributária, já estão nos questionando, porque tem o problema do ICMS quando sai do estado. Por exemplo, Brasília é 7%, interior do Rio Grande do Sul é 17%, fora do Brasil, fora do estado é 12%. Então tem esses poréns, né? Mas assim, voltando a falar do PAS, eu entraria, tá certo que a gente trabalha com produto, mas eu ofereceria para o meu cliente um serviço onde ele estaria atrelado à nossa natureza de venda. Não sei se você está me entendendo a linha do raciocínio Eu do estou meu pensamento. entendendo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Com isso que você está propondo, onde que reduzir-se-iam os resíduos? É essa a moral do PAS, é reduzir resíduos a partir de um consumo que gere menos resíduo. A gente vai estar, a gente poderia aproveitar melhor a água. Então tá bom. Pensando na indústria, a mesma água que lava a maçã e que lava a uva, ela só é depositada na lagoa, porque é uma indústria de alimentos e a água tem que ser muito limpa. E aí eu estou pensando, uma forma de reaproveitar a água, por exemplo, é lavar os uniformes da produção, porque lá o pessoal da produção tem que levar o seu uniforme para casa. Sim.
né? O simples fato dele se cada um levar o seu uniforme para casa, ele vai estar usando a água de casa que a empresa não paga. Toda a parte de detergente, sabão líquido, né, para lavar aquela roupa, aquela peça manchada ou de uva ou de maçã, enfim, não retorna para o funcionário. Se ficar a produção na fábrica, ou seja, gasto, por exemplo, de secagem da roupa, esterilização de botas, hoje isso já é feito, então existe um gasto aí, né? Energia elétrica, a secadora, porém não se tem aquela estrutura de lavanderia, mas existe o resíduo. O resíduo seria sabão em pó, né? Para onde vai ser descartada aquela água suja que sai dos uniformes, da lavagem dos uniformes? Aí eu lembrei que tem empresas como a da Carla, que poderia ser uma prestadora de serviço para nós. Ela poderia estar aproveitando aquela água que sai da maçã para lavar os uniformes, sem ter que sair da empresa. Contratando a Carla, você mataria as duas perguntas, a primeira e a segunda. É incrível, né? Por quê? Porque lá o grande problema é a água. Percebi que o galho deles é com a água. A água é devolvida para a lagoa. Na lagoa tem peixe, na lagoa tem pato, e a água não pode ter cheiro, ela tem que ser inodora, né? Ela tem que não pode ter cor, não pode ter cor de lama, por exemplo, né? Então, eu percebo que eles têm uma grande preocupação com a água como resíduo, meio ambiente, né? Uhum. E aí eu estava pensando que o PAS ele pode se transformar também como eu diria, né? Poderia ser um aplicativo, um cartão de crédito para o cliente grande que compra o suco para fazer seu sorvete. Só que, falando lá da fábrica, meio de produção, como que eu vou poluir menos? Porque tem a caldeira, ela, quando vai secar a maçã, secar o bagaço, para transformar em ração animal, em farinha, porque a farinha, por exemplo, ela pode ser usada. Tem um estudo agora de alunos da URGS que estão tentando fazer com a nossa farinha, hambúrguer vegano. E tá indo bem. Que legal. Então assim, para você ver como que da fruta, o mosto, o bagaço, enfim, o subtrato pode ainda ser feito um novo produto. Eu acho que se ele entra nesse PAS aí. Sim, sim, porque daí você está aproveitando ao máximo, e ao aproveitar ao máximo, está diminuindo ao mínimo, perdão da redundância, o resíduo. Então eu acho que a minha linha de raciocínio mais ou menos está batendo. É que eu não acompanhei a aula desde o início, mas eu fui correndo os olhos pelos slides lá da matéria. Eu cheguei no slide 8 que são 26 e eu mais ou menos acho que eu captei a mensagem, né? Agora eu só preciso estruturar. Eu também acho, Patrícia, eu achei o que você expôs perfeito. Só estruturar mesmo. Isso, mas é mais ou menos isso, né? Sim, Não precisa viajar tanto assim com caminhões-pipa, levando o é. suco, porque daí o presidente da empresa vai ficar louco. Mas eu acho que aproveitando a água e contratando a empresa da Carla para lavar lá os uniformes, Uhum. claro, ela vai ter que movimentar um pouquinho a estrutura dela, mas ela se beneficia porque ela não vai estar ela não vai estar usando o maquinário dela para secar, lavar. Ela vai estar poluindo menos o ambiente dela. Não sei se você me entende. E Entendo. ela vai estar despoluindo da empresa e o colaborador não vai ter todo aquele trabalho de levar o seu uniforme para lavar em casa, porque ele vai poluir a casa dele.
E ainda vai gerar desperdício para ele, porque ele vai ter que pagar a luz, vai ter que pagar a água e a empresa não paga isso. Entendo. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, é por aí. Entenda que o conceito desse do PAS é reduzir o resíduo. Agora, uma armadilha que normalmente as empresas se colocam é achar que transferir o resíduo para o outro é redução de resíduo. Não, não é isso. Reduzir o Não. resíduo, você quer ver um exemplo mais prático, até com bebida, mais ou menos assim, que tem a ver com bebida? É, ao invés de ser embalagem descartável, normalmente as pessoas raciocinam com embalagem de vidro, né? Sim. Achando que substituindo a descartável, naturalmente você está reduzindo o resíduo. Até aí, até essa primeira análise, está correto, né? Pô, você troca plástico por vidro, vidro reaproveita. Então, até aí você comparando embalagem por embalagem, olha só, embalagem por embalagem, você está reduzindo o resíduo. Porém, a gente tem que lembrar que para reutilizar uma embalagem de vidro, você vai gastar outros insumos para higienizar. É, e a qualidade nem vai permitir isso, porque vidro se lava com aquele hipoclorídrico. É, aí eu já nem sei. Mas tem É, isso, você entendeu? Então, assim, pode contaminar com a última lavada. pois é. Então, isso tem que ser considerado, porque numa primeira. Por isso que eu falo para vocês que o segredo é raciocinar o processo produtivo, para poder ver, bom, tem tudo isso daqui se a gente fizer neste exemplo que eu estou dando agora. Se a gente fizer com plástico, tem tudo isso aqui. Ah, mas a gente troca o plástico, então, por embalagem que é reutilizável, então, só pelo ponto de vista da embalagem, a gente está reduzindo os resíduos. Muito bem. Mas, por outro lado, ao usar uma embalagem reaproveitável, você está gerando outros, que são aqueles insumos, embalagens dos insumos, enfim, tudo aquilo que vem na cadeia produtiva dos insumos, mão de obra, maquinário, para poder higienizar. Então não é tão simples assim o raciocínio. Troca plástico por vidro, transferir para o outro o resíduo que está sendo gerado aqui, a não ser que seja dado um uso mais útil, como o próprio que a gente chama de lixo, mas tecnicamente é o resíduo sólido. Não é lixo, né? Aquilo ali dá uma briga tremenda para ver quem vai acatar, quem vai separar isso no âmbito de pessoas físicas, né? É, para você ver, são poucos fornecedores que compram o nosso bagaço, porque é da briga. Pois é. Em setor de. E é, que é um bagaço limpo. Sim, isso é importantíssimo. No setor de. Acho que. Agora, já falando da embalagem, ninguém quer. E a empresa não quer de volta, por causa da contaminação. Pois é. Eu vou sugerir um fim que esse daí pode ser o que for, vai servir, que é para alto forno. É uma empresa chamada Proambi. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, mas eles descartam o nosso lixo lá na Proamb. Proamb, inclusive, se eu não me engano, Em Nova Santa Rita. multou a empresa porque não teve uma correta separação dos lixos, porque vai muito resíduo, eles vêm, eu acredito que eles vêm buscar, tem um Não sei. descarte. Eu não sei. Eles têm contrato ali com a Proamb, viu? Eles são fornecedores direto. A Proambi, tu sabe o que que ela produz, né? O que que ela faz com esse resíduo? Não faço ideia. Ela faz combustível para alto forno. Ah, Então ela prensa tudo e queima. E faz combustível, como se ela produzisse, não é bem um carvão, tá? Mas é como se ela produzisse algo semelhante a um carvão. Não é carvão, tá? Mas é combustível para forno, forno industrial. Aí o que entendi. que ela faz? Ela vende para. Ai, me esqueci agora o nome do grupo, era Cimentec. É, Era Queiroz Galvão, é um grupo que produz cimento ali do lado de Nova Santa Rita, que seria a primeira pergunta, a simbiose industrial, entendeu? Ah, entendi. Entendi.
Mas Como tá, tá ótimo, eu não Patrícia. entendo muito bem essa relação deles, eu Com nem quem? ia meter eles na jogada para não falar besteira. Mas aqui, falando da redução de resíduo, eu ia mais para o lado da água, porque o que, o que se faz com a água, né? A água se devolve para a natureza, É, perfeito, sim. mas poderia ser um pesque que pague, por exemplo. Sim, Você- tem inúmeras formas, né, de você reduzir resíduos de água, né? Aproveitar para lavabos, para banheiros, para esse tipo de consumo que não é para ingestão, uma série de E formas. foi o que eu pensei. Inclusive lá, eles usam a água para misturar com a tinta para pintar muro, pintar sinalização, pintar portas, pintar as paredes. Porque todo ano eles têm problema com mofo lá. Uhum. A água ela poderia ser toda reaproveitada e reutilizada para limpeza, por exemplo. Com certeza, tem utilidade. O negócio é pensar na cadeia produtiva e aí depois ver se tem gente no mercado para parceirizar. Eu pensei na empresa da Carla. Eu também acho que uma boa, viu? Mais pertinho, né? Ela está em É, Caxias. isso. Eu Olha vou aí, conversar com ela. quem sabe não Tá bom, sai então. uma parceria aí. Eu vou responder aqui. Tá Obrigada. bom, falou.